Podemos tocar a guitarra de duas maneiras, sentado e em pé. Para estudar conteúdos mais longos e coisas novas que ainda estamos aprendendo, eu prefiro tocar sentado. Para aperfeiçoar as técnicas que já domino e principalmente treinar as músicas para um show, eu pratico em pé. Isso porque a guitarra é um instrumento pesado, né? Ela tem a madeira maciça, então ficar muito tempo com ela na correia acaba gerando um pouco de desconforto, né, no ombro e nas costas. Quando a gente toca sentado, é importante estar com a coluna reta, porém relaxado, sempre buscando eliminar algum ponto de tensão, né? Às vezes aqui no ombro, aqui, né? no pescoço, no braço também, você começar a sentir tensão, você tem que dar uma relaxada. Bom, como posicionar a guitarra sentado? Colocar aqui na coxa direita, né? No caso, se você for canhoto, ao contrário. Apoiar aqui no abdômen e dar uma angulada, né? Então ela tá aqui reta, você dá uma angulada para a direita, a ponto que você forme um triângulo aqui com o seu braço e a guitarra. Por quê? Se você estiver tocando com ela reta, às vezes você vai precisar tocar para cá e o seu corpo ele vai ser um problema, né? Você vai bater o seu cotovelo aqui na sua costela e você vai perder movimento. Então, ao angular, você abre esse espaço, seu cotovelo vem aqui para frente e você consegue articular bem melhor o movimento, né? Eu trago o meu braço para cá, eu consigo ter muito mais movimento do que se eu tivesse com a guitarra paralela a mim. Então dá essa anguladinha e aí você está na postura. Para arrumar a mão direita, o que eu costumo fazer? A gente aponta aqui, mais ou menos para as 10 horas, e aí traz relaxadamente e solta o braço. Então você faz assim e traz o braço para cá. Ele vai apoiar na curva aqui da guitarra e sua mão ela já fica na posição das cordas. Importante deixar o pulso relaxado, né, para a gente ter articulação no movimento, não deixar ele travado, né, assim. Né? Então relaxa, solta e aí a gente começa a controlar o movimento. Bom, uma vez que a gente está com a postura correta, é importante também manter a guitarra angulada em relação ao chão, no mínimo paralela, né? Não deixar a guitarra ficar apontada para baixo, senão você perde muito movimento, você vai ficar tenso. Então é deixar ela no mínimo paralela ao chão ou um pouco inclinada para cima. Depende do que você vai fazer, você vai acabar movimentando ela naturalmente. Na hora de tocar em pé, a gente costuma usar uma correia para segurar a guitarra no nosso corpo. Então como que você vai colocar a correia? Ela vai ter os buraquinhos, né, e os pinos aqui da guitarra. Então a gente prende esse no primeiro pino. E no caso da minha correia eu tenho vários buraquinhos, né, que eu posso escolher o tamanho. Tem correias que geralmente você solta a fivela aqui e você consegue regular, né? Então no meu caso, o que eu faço? Eu vejo na postura aqui que eu estou sentado e regulo mais ou menos de acordo com essa posição. Então eu não deixo tão solto, porque no momento que eu levantar, por exemplo, a guitarra ela vai ficar assim, ó. Ela ficaria assim, e aí eu perco o movimento. Então eu procuro deixar ela mais ou menos na altura que eu toco sentado para treinar. Que no meu caso tá no terceiro buraquinho aqui. Então aqui, ó, eu tô com a guitarra mais ou menos na altura que eu uso quando eu toco sentado para treinar. Bom, agora que a gente já aprendeu a segurar o instrumento com a postura correta, a gente vai falar sobre palheta. Existem diversos modelos de palhetas que variam desde espessura, formato e material. É interessante ao longo da sua caminhada nesse instrumento ir testando alguns modelos diferentes para descobrir quais características te agradam mais. Mas para esses 3 primeiros módulos do curso, a gente vai usar uma palheta de espessura média, que geralmente varia de 0,7 a 1,0. Vamos falar de como segurar a palheta. Não existe uma fórmula correta. A gente tem vários guitarristas, cada um segura de uma forma. Você tem um Ed Van Halen que segura com o dedo médio e o polegar. Você tem o Jimmy Page que segura com esses dois, ele deixa esses 3 dedos soltos. Enfim, eu vou ensinar para vocês a maneira como eu palheto. Então assim, para segurar, eu gosto de fazer dessa forma, né, quando eu vou ensinar. Você olhar a palheta e você vai cobrir com o seu dedo nessa parte, ó. Então a palheta está aparecendo, você vai passando ela até cobrir. Não estou mais vendo. Então esse é o ângulo certo para você segurar. E com o dedo indicador você só vai pinçar. Então, ó, eu coloco a palheta aqui, não estou mais vendo a parte dela superior e eu só pinço. Eu não vou apertar ela, eu vou fazer o suficiente para
ela não cair, mas ela manter esse movimento. Ela não é para ela ficar estática assim. É para ela manter esse movimento aqui, tá? Segurando a palheta dessa maneira, de uma forma que ela não caia quando você segura, mas ela tem essa flexibilidade aqui, vamos aprender a palhetar, né? A dar o ataque na corda. Então, o que é importante? A corda ela é muito sensível, ela tem muito som. Se eu assoprar, ó, vai sair som. Então, assim, a gente não precisa fazer força, tá? O objetivo é a gente pensar a corda como um elástico mesmo, um estilingue, e você vai relar nele e soltar. Então aí vem a importância daquele movimento de alavanca que a gente vai fazer. Ó. Eu vou relar na corda e aí eu vou soltar minha mão. Eu não vou fazer força, não vou fazer assim, ó. Eu vou simplesmente encostar na corda, ó. Vamos, todo mundo, encosta na corda e só relaxa. Você vai ver que o movimento da palheta ela vai dobrar e quando chegar no limite dela, ela empurra a corda. Então, com essa força que é basicamente a gravidade que vai puxar a sua mão, você tem um som equilibrado, não tem um som que é estourado, estacatão, né? Ele simplesmente vem aveludado. E esse é o movimento que a gente vai treinar na palhetada, né? E aí, o que acontece? Na música, as notas, você consegue manipular elas como você fala, né? Você tem acentuações. Na música não é diferente. Então, você pode tocar a nota normal e você pode acentuar. Como que eu faço para acentuar? Eu não toco com mais força. Se você for ver o movimento ele fica o mesmo, ó. O que eu faço é pressionar a palheta. Então lembra aquele movimento de alavanca que a gente faz? Quando eu aperto a palheta e deixo ela mais firme, ela fica mais rígida. Então ela empurra a corda com mais força. Então eu estou tocando aqui, ó. Só de eu segurar a palheta com mais força, eu apertar ela, eu tenho essa acentuação, ó. Sem apertar, apertando. Então, ó, deixando a palheta rígida, deixando a palheta fazer a alavanca. Eu preparei alguns exercícios para a gente treinar tanto a palhetada sem acentuação, quanto ela sendo acentuada. Então, lembrando, palhetada sem acentuação, manter o movimento de alavanca. Acentuando é só apertar a palheta, deixar ela mais firme na sua mão. Então você pressiona o seu indicador com o seu polegar com um pouco mais de força.